Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Hoje vamos tratar de uma situação que choca o mundo e mobiliza a mídia. O drama dos refugiados que fogem da guerra e da miséria e procuram asilo em países da Europa. Para falar sobre o assunto, convidamos os jornalistas Luiz Nachbin e Lorival Santana e o presidente do Comitê Nacional dos Refugiados, Beto Vasconcelos. Veja agora o que foi destaque na mídia nesta semana. Primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa ambientalista, Francisco não é o primeiro pontífice a visitar Cuba. É o terceiro, mas é o primeiro a ver a bandeira americana tremulando em Havana, ao lado da cubana, façanha em grande parte obra sua. Apesar de tantas primícias, nossa grande mídia não mostrou grande entusiasmo nas edições do último domingo. Os 3 jornalões nacionais foram muito comedidos. Os destaques na capa estavam abaixo da dobra, pareciam editados pelos mesmos preconceitos. A Folha, como sempre, procurou diferenciar-se, sendo a única a publicar na capa uma foto do encontro do Papa Francisco com o dirigente cubano Raul Castro, porém confinada à parte inferior da página. Dia seguinte, quando Francisco encontrou-se com Fidel, ampliou-se a divergência. A Folha deu o maior destaque, enquanto Estadão e Globo esconderam a histórica foto. Sempre muito católica, nossa mídia mostra-se agora majoritariamente reacionária, na linha da Opus Dei. Completa-se em setembro o primeiro aniversário da criação da primeira entidade reguladora da mídia inglesa. A IPSO substituiu a inoperante Comissão de Queixas contra a Imprensa depois do escândalo que levou ao fechamento do tabloide News of the World, do magnata Murdoch. Além de omissa e opaca, a nova entidade ainda não completou o seu estatuto, impedindo a participação de diversos jornalões ingleses, como o Guardian e o Financial Times. E enquanto o Y não dá sinal de vida, mantém-se o clima de desconfiança em torno da grande mídia no Reino Unido. Pesquisa recente revela que os ingleses não confiam numa entidade reguladora mantida pelas grandes empresas. Quaisquer que sejam os desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal proibindo doações de empresas a políticas e partidos, uma coisa ficou definida. Estão com os dias contados as caríssimas superproduções televisivas do horário eleitoral. A partir de 2016, os candidatos esbanjadores serão facilmente identificados pelo próprio eleitor. Qualquer luxo ou ostentação nas campanhas será sinal claro de financiamento ilegal. Lava Jato, nunca mais. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Estamos em guerra. Guerra não declarada, mas em escala intercontinental, sangrenta como todas. Enquanto facções militares se enfrentam furiosamente no norte da África e em diversos pontos do Oriente Médio, legiões de refugiados tentam abrigar-se no santuário da União Europeia, provocando uma interminável sucessão de catástrofes coletivas. A fuga em embarcações precárias através do Mediterrâneo e a crueldade daqueles que fecham suas fronteiras aos sobreviventes, insensíveis ao que lhes pode acontecer. A mídia internacional
cumpre passivamente o seu dever e apenas mostra o que a deixam mostrar. Comove-se, como foi o caso do menino de 3 anos, Aylan Kurdi, que morreu afogado com a mãe e o irmão. Mas não vai adiante, não questiona, não pergunta por um êxodo que tem toda a aparência de ser provocado justamente para quebrar a unidade europeia, uma inédita sociedade de nações que aboliu suas fronteiras para livrar-se das guerras. Insuportável ameaça aos que desprezam a paz e sempre apostam em conflitos. O atual genocídio do povo sírio nos remete ao genocídio do povo armênio durante a Grande Guerra, ao holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial e desvenda as tribulações dos curdos, uma das maiores etnias do Oriente Médio que jamais teve o direito de constituir-se como nação, impedida por 4 implacáveis vizinhos, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Ao contrário do que aconteceu durante o horror nazista, nosso país parece mostrar-se algo sensível ao drama dos refugiados. Mas essa é apenas uma parte do problema. Convém não esquecer que êxodos só acontecem quando nações são violentadas no seu direito à autodeterminação. Caso dos curdos, caso dos yazidis e caso dos palestinos. Segundo as Nações Unidas, só no ano passado, 60 milhões de pessoas em todo o mundo foram obrigadas a abandonar o país onde moravam. Homens, mulheres e crianças, famílias inteiras que fugiram de casa para escapar de conflitos ou da intolerância, seja ela política, étnica ou religiosa. É o drama que os sírios estão enfrentando. Mais da metade da população já deixou o país. São cerca de 4 milhões de pessoas. Todas temiam a política repressiva do presidente Bashar al-Assad contra a etnia curda, que já provocou 190 mil mortes. Recentemente, a crise se agravou com o avanço do grupo terrorista Estado Islâmico, que controla diversas cidades do país. Eu estudo há muitos anos a questão migratória e várias situações trágicas que se abateram sobre populações inteiras, milhares de pessoas, estão se repetindo, risco de vida. E também é surpreendente e terrível que os discursos xenófobos de intolerância também têm sido resgatados e apareçam com tamanha intensidade. Quer dizer, é claro que as condições, o contexto, várias características são diferentes da Segunda Guerra Mundial para os dias de hoje, mas o drama tem muitas semelhanças. É um problema que seria facilmente resolvido se quisesse ser resolvido. A gente não está falando de nada de um exército de milhões de homens, não. São 40, 50, 60 mil caras mal treinados, geralmente. Você tem poucos bem treinados, que qualquer grande potência do mundo, qualquer grande potência militar do mundo resolveria em poucos dias, semanas. Basta vontade. Até mesmo a Turquia, que tem um exército fortíssimo, quiser resolver rapidamente. Isso não é interessante. É bom ter guerra. Hoje, para a indústria de arma hoje do mundo, ela precisa de guerra para continuar sobrevivendo. A rota de fuga dos sírios não é simples. Sem dinheiro e com fome, eles se arriscam para atravessar o mar Mediterrâneo e chegar à Europa. Quase 2.000 pessoas já morreram nesta viagem. Vítimas inocentes, como o menino curdo Aylan Kurdi. É uma foto marcante, assim, uma criança com todo arrumadinho, com sapatinho, tênisinho, morta na areia. E aí eu acho que isso foi o start para o mundo começar a perceber que tem uma coisa muito forte acontecendo. E é no mesmo momento que a Europa está sendo tomada por refugiados que estão fugindo de zonas de guerras para ir para a Europa buscar um lugar mais seguro. Quem sobrevive enfrenta mais problemas em solo europeu. A Hungria decretou estado de emergência em 2 cidades na fronteira com a Sérvia e montou barreiras para impedir a passagem de migrantes ilegais. Quem entra no país sem autorização é preso. Todos os países, em algum momento da história, também produziram seus refugiados ou seus imigrantes por causa da fome ou por causa de outras, por causa da guerra. No pós-guerra, por exemplo, aconteceu isso. No anos 50 também aconteceu um êxodo, parte da repressão da União Soviética. Então, essas pessoas têm uma memória seletiva e curta de que eles mesmos estavam sob essas condições e são indiferentes.
Atualmente, a Alemanha é o principal destino dos refugiados sírios. Os dirigentes europeus ainda tentam encontrar uma solução para o problema. O Brasil também recebe refugiados. Cerca de 2.000 sírios vivem atualmente aqui. A Caritas Brasileira, organização de voluntários ligada à Igreja Católica, apoia refugiados de vários países que estão no Brasil. A instituição tenta regularizar a situação deles e conseguir um emprego para facilitar o processo de adaptação. There is war in my country and I lost my family. Acho que o idioma é uma grande barreira para todos eles. A gente sabe que no Brasil não são muitas pessoas que falam inglês, francês, então para qualquer acesso, para trabalho, para saúde, assistência, demanda-se um pouquinho de entendimento do idioma. E aí, no caso dos africanos, ainda esbarram também, claro, no racismo, né? Que infelizmente é uma marca da nossa cultura, apesar de ser velado, existe sim, e a gente sabe disso. Então não é incomum ouvir alguém dizendo assim, não, eu queria dar vaga de trabalho para os africanos, porque sabe como é, né? Eles são fortes, então eles podem fazer o trabalho, né? Então, eu quero contratar, mas eu quero que seja com boa aparência. A gente encaminha 20 refugiados e nenhum deles é contratado. A jornalista congolesa Prisca é uma das refugiadas que recebe o apoio da Caritas. Ela fugiu para o Brasil depois de ser ameaçada de morte, porque trabalhava em um jornal que faz oposição ao governo. Se aqui alguém me chama Prisca, vem trabalhar na minha empresa como jornalista, vou ficar muito feliz. Que eu trabalhar como jornalista não só no meu país, mesmo aqui, se tem oportunidade, eu posso trabalhar. Beto Vasconcelos, nós todos sabemos que o CONARE, o Comitê Nacional de Refugiados, é um órgão do Ministério da Justiça, não é ligado ao Itamaraty, mas, digamos, essa disposição do Ministério da Justiça, do governo brasileiro, de abrir as cotas de refugiados é uma manifestação política também. Mas, comparado com o que o Brasil fez na Segunda Guerra Mundial, é um certo avanço. Há uma disposição de abrir as portas, de abrir os braços. Mas eu lhe pergunto, não é pouco? Boa noite, Dines. Boa noite, Luiz. Boa noite, Lorival. Um prazer aqui estar com vocês. É menos do que, definitivamente, Dines, é menos do que a gente poderia fazer, mas já é um avanço muito grande. O Brasil marcou, em 2013, um protagonismo importante ao permitir a emissão de vistos especiais para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Isso certamente marcou o país na comunidade internacional como um país aberto a receber. É claro que perto das dimensões internacionais, as estatísticas que nós ouvimos agora, ainda é uma quantidade pequena, mas é uma postura humanitária que o país adotou, aliás, tem adotado ao longo da sua história, com uma sociedade forjada em fluxos migratórios e com posturas bem concretas, como a assinatura da Convenção da ONU para Refugiados, da Declaração de Cartagena, que é o marco da América Latina para refugiados, e com uma própria lei reconhecida como muito moderna pela ONU para a garantia e acolhimento de refugiados. Essa medida, Dines, eu acho que é um marco importante e ela, no dia de ontem, 21 de setembro, foi prorrogada por mais 2 anos. E numa parceria com a Acnur, a gente pretende ampliar a possibilidade de receber esses refugiados sírios no Brasil. Uma pergunta, eu sei que não é da sua área, mas como jornalista me cabe forçar uma pergunta, provocar uma pergunta e uma resposta, naturalmente. A presidente Dilma Rousseff, segunda-feira que vem, irá abrir, como sempre acontece, desde 1947, abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Tradição, essa honra cabe ao Brasil. Será que nós vamos, o governo brasileiro e a presidente vão se manifestar sobre essa questão dos refugiados e dessa guerra latente, né? Mais do que latente, não é? Ela já está extrapolando a latência
Como é que você vê? Tem alguma coisa, tem alguma dica para a gente esperar uma manifestação do governo brasileiro? Diniz, eu não tenho como lhe antecipar o discurso que a presidenta vai fazer na Assembleia Geral da ONU deste ano, mas a presidenta já se manifestou no 7 de setembro, falou abertamente à nação e também depois em artigo publicado na imprensa sobre a disposição do governo dela de abrir as portas, como bem fizemos de novo no dia de ontem, ao ampliar e renovar a resolução para mais 2 anos. Acredito e concordo com a sua observação que essa é uma solução para o drama humanitário, e triste drama humanitário que a gente vê dia a dia na imprensa. Mas a solução definitiva para o problema passa certamente para a solução do conflito propriamente dito. Não só desse, dos sírios, mas todos os demais que você bem mencionou na abertura do teu programa. Lorival Santana, você tem viajado muito, corrido o mundo e tem focado esse problema que se origina no Oriente Médio, mas ele se espalha pela Europa e África e assim. O que você tem a nos dizer sobre, como resultado das suas avaliações, dos seus livros e reportagens? Diniz, boa noite a todos. Eu vejo uma dinâmica e uma mudança muito grande de 2011 para cá. Em 2011 a gente começou a cobertura da Primavera Árabe, né? Eram guerras civis ou convulsões internas, guerras no caso da Líbia e da Síria, convulsões na Tunísia e no Egito, falando dos 4 que eu cobri ali diretamente. Teve também no Iêmen, no Bahrein, etc. E aí, naquele momento, as populações desses países estavam lutando com muita esperança, uma parte delas, inclusive, de conquistar a democracia e a liberdade. A partir daí, essas guerras tiveram um desfecho, no caso da Líbia, né, as convulsões tiveram um desfecho no Egito e na Tunísia, e deram lugar a uma enorme desesperança, né? A ilusão da democracia não se concretizou nesses lugares. E no caso da Síria, pior ainda, né? Simplesmente a guerra não parou. Eu vim acompanhando os refugiados sírios no entorno da Síria, na Jordânia, no Líbano e na Turquia. E no início eles ficavam ali naquelas fronteiras porque eles tinham a esperança de voltar para a Síria, né? Então, 2012, 2013, até no ano passado, quando eu estive com os yazidis e os curdos no Iraque, ainda havia essa sensação de que poderiam voltar. Então, são e existem ainda os acampamentos provisórios, né, de refugiados mesmo. Agora, a situação é outra, quer dizer, com relação aos sírios e aos líbios também, eles estão simplesmente fugindo para a Europa, enfrentando a morte no mar Mediterrâneo, porque já não tem mais a esperança de voltar para os seus países. Então, eles estão indo para sempre, eles estão tentando ingressar na Europa e começar uma nova vida. Então, eu já não vejo mais, pelo menos como repórter e conversando com as pessoas, os sentimentos delas, já não vejo mais para elas essa discussão de que haveria uma solução para a Líbia e para a Síria, por exemplo. Outros países já têm dinâmicas diferentes. A Eritreia, da qual a gente nunca fala, é um país totalitário, né, cujo regime força os homens e as mulheres, na verdade, meninos e meninas de 16 anos, a ingressarem no serviço militar, e eles não sabem quando vão sair de lá, podem passar anos e anos no serviço militar. Então é disso que os eritreus fogem, e eles são uma grande parcela também. Afeganistão e Paquistão, todos sabem,
guerra também sem fim, sem solução, com o Talibã e com a Al-Qaeda. Então, são situações também na África, o Mali, que eu cobri, esses países africanos que já sofriam da pobreza e que agora sofrem também com o terrorismo, com células terroristas. Então, não se vê aí um horizonte de solução e é disso que as pessoas estão fugindo. Lorival, vamos fazer agora uma pequena pausa e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que examina a cobertura da mídia na questão dos refugiados. De Berlim, a correspondente Cristiane Ramalho dá mais detalhes. As imagens dos refugiados sendo recebidos com aplausos na estação de trens em Munique correram o mundo e deram aos alemães um bom motivo para ter orgulho do próprio país. Depois de abrir as portas aos refugiados, a premier Angela Merkel, sempre criticada pelo excesso de cautela e pragmatismo, foi elogiada por boa parte da mídia, que em geral aderiu ao clima de boas-vindas com reportagens sobre a mobilização dos voluntários e a solidariedade do empresariado. Até o prestigiado Reuters jornal da emissora ZDF abriu espaço para divulgar uma campanha nacional de doações para os refugiados. Mas a mídia também vem criticando o governo claramente despreparado para lidar com esse fluxo recorde e esse número crescente de pedidos de asilo, que esse ano deve ultrapassar os 800 mil pedidos. E isso no momento em que o país já vem sendo obrigado a lidar com ataques frequentes de abrigos de refugiados por parte de neonazistas da extrema-direita. E agora a mídia começa a questionar se o governo de Angela Merkel realmente vai ser capaz de lidar com essa crise, como prometeu a premier, numa aposta corajosa e arriscada, que certamente vai ter impactos sobre o seu futuro político e sobre o futuro da própria Alemanha. Luiz Nachbin, o seguinte, nós deixamos aqui para esse bloco a sua peregrinação com a câmera na mão por um lugar que passa sempre raspando, né? Que é a África, as Áfricas. Você já foi não sei quantas dezenas de vezes à África e pegar os problemas dos refugiados. Eu queria que você desse ou pelo menos pegasse os lugares mais dramáticos para nos passar um pouco dessa sua vivência, né? Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Obrigado pelo Narvin, né? Meu pai, em algum lugar aí do universo, terá ficado feliz, porque a pronúncia é correta. Eu passei os últimos 4 anos fazendo documentários na África, vários, e em vários desses documentários lidando no dia a dia com refugiados. E eu não sei, eu não saberia agora criar uma hierarquia ou listar os casos mais graves, porque são tantos, Diniz. Assim, nesse momento, na África, com certeza, há milhares de africanos, na Libéria, na República Democrática do Congo, na Mauritânia, na Zâmbia, deixando as suas casas, não necessariamente por conta de guerras, também por conta de guerras locais, guerras das quais nem sabemos, eventualmente, por conta também do problema da fome, mas eu diria que principalmente por conta da ausência de perspectiva, assim, por não ter trabalho, por não ter o que fazer. Sabe, assim, pelas experiências que eu tenho tido na África, o refugiado sai de casa levando a sua família, eu diria, na alma, para tentar, se tudo der certo, chegar à Espanha, a Portugal, à França, conseguir fazer 700 euros por mês, enviar 500 para a família e sobreviver com 200. E a gente sabe que esses 500 euros, se chegarem mensalmente, a família... Faz a diferença. A família vai comer frango todo dia, né? A família vai se alimentar, vai fazer uma diferença enorme. Mas qual lugar que te chamou mais a atenção, ou que mais recentemente você esteve,
a África Ocidental, não é? O Saara Ocidental. Eu ia falar, eu até perguntava a você, um lugar que está na mídia ou que não está na mídia, pois né? Eu prefiro que não está. Que não esteja na mídia, né? Um caso que eu considero gravíssimo e, enfim, falávamos há pouco sobre qual será o discurso da presidente Dilma na segunda-feira. Ela poderia falar sobre o Saara Ocidental. O Brasil não reconhece o Saara Ocidental como nação independente. É o único país da América do Sul que não reconhece o Saara Ocidental. E é um caso gravíssimo. Por quê? Para agradar a quem? Para agradar a aliados econômicos, a França, aos Estados Unidos, que também não reconhecem. No período da descolonização, década de 70, né, os países africanos se tornando independentes, a Espanha, que ocupava o Saara Ocidental, fez um acordo bilateral com o Marrocos, ou seja, não consultou os povos locais, os saarauis. Passou por cima. O chamado Tratado de Madrid passou por cima total, fez um acordo bilateral. O Saara Ocidental tem a maior reserva de fosfato do mundo, tem uma costa pesqueira riquíssima, riquíssima. Nesse acordo bilateral, a Espanha repassa o território para o Marrocos, ou seja, o Marrocos se transforma no colonizador. Eu vou ter que te interromper porque vamos ter que fazer uma pausa por causa da propaganda eleitoral. Tá bom. Voltamos dentro de instantes. O Observatório da Imprensa está de volta com o programa que examina a situação dos imigrantes na Europa. Durante a Segunda Guerra, a atuação de 2 embaixadores foi decisiva para a salvação de milhares de judeus refugiados. As Nações Unidas classificaram o drama sírio como a maior emergência humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus buscaram refúgio para fugir do Holocausto. Na época, famílias inteiras tentavam escapar da perseguição nazista e contaram com o apoio de 2 embaixadores. Um deles foi o português Aristides de Sousa Mendes, que desafiou as ordens do presidente de Portugal, o ditador Salazar, e concedeu cerca de 10 mil vistos para judeus que precisavam deixar a França depois da invasão do exército alemão. Sousa Mendes foi punido pelo governo, perdeu o cargo de embaixador, mas conseguiu salvar milhares de vidas e foi homenageado em Israel depois de morto. O embaixador brasileiro, Luiz Martins de Souza Dantas, que também estava na França, teve a mesma atitude. Ele concedeu centenas de vistos para judeus que queriam fugir para o Brasil, contrariando a política do governo Vargas. Ele foi processado pelo gesto e só recuperou o prestígio depois do fim do Estado Novo. Os 2 diplomatas acabaram pagando por isso. Mais ainda o Sousa Mendes, Aristides Sousa Mendes, que foi demitido do cargo e acabou morrendo na miséria em 1954. Sousa Dantas sofreu um inquérito administrativo e depois disso, uma série de mudanças na política brasileira, ele acabou sendo reabilitado de certa maneira, mas isso custou a memória dele na sociedade, porque ele se tornou principalmente junto a homens do poder, porque eles tornam uma lembrança desagradável de um período do governo Vargas. Coincidentemente, ambos morreram em 1954, no mesmo ano. Luiz Narbe, eu só queria fechar aqui com você para a gente voltar a esse plano geral, porque como eu vejo, estamos diante de uma guerra latente mundial. Sim, sim. A gente falava de uma história que não está na mídia, né? Exatamente. Vou voltar rapidamente para 75, quando a Espanha repassa o território do Saara Ocidental para o Marrocos. O Marrocos invade militarmente o Saara Ocidental, passa a governar aquela área com mão de ferro, reprimindo os saarauis, exterminando famílias, prisões sem julgamento. Os saarauis fogem. Né? São abrigados no sudoeste da Argélia. E aí o governo marroquino, eu não sei quem teria essa informação, mas enfim, quem conhece essa informação. O governo marroquino constrói um muro de 3.000 quilômetros, mais ou menos como do Rio ao Recife, para separar os saarauis que migraram dos saarauis que ficaram. E aí os saarauis que migraram constroem acampamentos no meio do deserto, no sudoeste da Argélia, e passam a viver lá. É o único grupo de refugiados, não sei se alguém teria alguma outra informação, mas que vive permanentemente no deserto. Hoje em dia são 200 mil jeans vivendo permanentemente no deserto. Há 40 anos,
exatamente 40 anos. A gente está falando de 75 a 2015. Lorival, e você conhece, também tem viajado muito e por várias regiões, você conhece outros dramas que a nossa mídia não consegue enxergar, nem localizar no mapa mundi, né? Diniz, eu estive no Sudão e ali a situação é muito, muito difícil. O Sudão se separou, né? Assim como outros países africanos, existe essa dinâmica que o norte é árabe e muçulmano e o sul é de etnias africanas, cristãos e animistas. E ali, justamente na fronteira entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, é que está a riqueza do petróleo, e o Sudão do Norte bombardeia sistematicamente o Sudão do Sul, repetindo o flagelo de Darfur, que é uma região que ficou mais famosa. Mas hoje essa é uma guerra muito pouco falada, né? E ali, em todo o sul do Saara, existem várias guerras acontecendo, principalmente por causa de disputas étnicas e também por causa da presença de células islâmicas, que foi um complicador. Muitas delas vieram da Líbia, tinham o apoio do Muammar Gaddafi, com o fim da ditadura do Gaddafi, foi isso que provocou a guerra no Mali. Os franceses intervieram e essas células se espalharam, estão na Mauritânia, estão em Burkina Faso, que acabou de ter um golpe militar agora também. Então, ali em toda a região, a gente precisaria de vários programas para descrever os conflitos que existem e que estão criando massas e pressão imigratória da África para o norte e para a Europa. Beto Vasconcelos, e o que nós podemos fazer? Porque o CONARE, que é uma coisa filantrópica, generosa, solidária, não é? Mas ele está sempre correndo atrás, não é? Ele não pode se antecipar, porque o que se pode fazer, uma contribuição para tentar evitar que esse tipo de guerra mundial corrosiva, silenciosa, continue avançando e depois torne-se não solucionável, não é? Já que não é uma guerra declarada, ela não precisa da paz declarada, né? Como é que a gente pode reverter essa situação e não correr atrás do problema dos refugiados, mas se antecipar? Seria só a ONU que pode fazer isso? Não, Diniz, acho que você tem toda a razão. Esse é um papel, sem dúvida, da Organização das Nações Unidas e dos países na discussão sobre soluções definitivas para esses conflitos. O CONARE, propriamente dito, ele é um tribunal administrativo, vamos assim dizer, para receber as solicitações de refúgio, apreciar essas solicitações e dar o julgamento e, portanto, dar ao final a concessão daquele instituto, ou seja, reconhecer que aquela pessoa merece proteção. Aliás, é um sistema que existe em vários países do mundo, a maior parte dos países tem, e nasceu no pós-guerra justamente em razão dessas perseguições que acabamos de ouvir. É um desafio que a Europa vê hoje, né? O sistema internacional de refúgio, ele foi construído pelos países europeus, na Convenção da ONU para Refugiados, em razão do pedido e da articulação dos países europeus. Tanto que a primeira convenção, os primeiros termos dela, eram restritos aos refugiados até 1951, que foi quando ela foi assinada, e restritos àquela região. Depois ela foi ampliada a todo mundo, né? E aí o mundo inteiro passou a implementar seus próprios sistemas nacionais de refúgio, como nós temos agora o CONARE. O nosso desafio no Brasil é fortalecer esse sistema para receber e julgar mais rápido os processos de solicitação de refúgio, mas também ampliar a nossa rede de acolhimento, seja do governo federal, dos governos estaduais e municipais, com centros de acolhida e assistência aos refugiados, mas também com a sociedade civil, Diniz, que atua nesse tema muito antes do Estado brasileiro atuar.
A Caritas do Rio, por exemplo, você mostrou a Caritas de São Paulo, mas a Caritas do Rio atua com refugiados desde a década de 70. O nosso sistema de refúgio é da década de 90, nossa lei é de 1997. Então, é uma atuação que eles fazem há muito tempo e fazem muito bem. Nós, assim, o governo federal, municipal, estadual, nós temos que fomentar uma rede tal como essa. Mas você me permite uma lembrança de um conflito que foi por muito tempo esquecido, mas depois lembrado, um conflito africano, que é o conflito... Eu estive em Ruanda, que protagonizou, né, um dos mais tristes episódios da história, um genocídio dizem, por volta de 800 a 1 milhão de pessoas em 100 dias. E é um conflito que ainda persiste na região. Hoje, esse conflito foi para a República Democrática do Congo, no leste congolês, no Kivu do Norte, e tem provocado um número enorme. O Lorival, o Luiz, que estão aí, devem conhecer muito melhor do que eu até, mas quando estive lá eu vi o quanto esse conflito ainda permanece. E por incrível que pareça, o conflito do genocídio de Ruanda e Burundi se deu num país em que havia uma etnia só, apesar de chamarem de Tutsi e Hutus, a grande verdade é que a origem deles é de uma etnia só, uma religião só e uma língua só. Ou seja, foi um conflito construído pela colonização e até hoje permanece, gerando refugiados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Hoje nós temos os sírios como primeira população, os angolanos como segunda população e os colombianos como terceira, mas essas duas últimas que eu mencionei são refúgios mais antigos. Os sírios e os congoleses hoje são a tendência de solicitação e concessão de refúgio no Brasil. Agora, Lorival, o negócio é o seguinte, quem pode sacudir a sociedade brasileira é a mídia. A mídia é privada, nada contra. Mas ela não, ela tem, ainda mais agora, ela está limitadíssima pela crise econômica. Então, nós ficamos, digamos, presos aos compromissos de empresas privadas que, de certa forma, normalmente adorariam ir lá e chamar a atenção, mas não podem, não é? O governo também está amarrado. Quer dizer, então, o que nós poderíamos fazer, sabe? Talvez jornalistas, o famoso Repórteres Sem Fronteiras, uma entidade francesa espetacular, mas nós não podemos conviver com essa tragédia, ficar esperando uma oportunidade para uma foto de um garoto de 3 anos morto e comover o mundo, porque isso é muito pouco, não é? Lorival. Diniz, neste momento eu concordo com você que nós estamos numa crise e a imprensa também, mas neste momento a gente está vindo de um esforço tanto do Estadão quanto da Folha, né? O Estadão enviou a Adriana Carranca, a Folha enviou a Patrícia Campos Melo e ambas mostraram histórias dos lugares de onde estão partindo, porque o drama que estão vivendo as populações na Síria e no Iraque, por que elas estão fugindo. E no caso aqui no Brasil, eu diria que não é preciso ir tão longe. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, tem a notícia de que foi desbaratada pela polícia uma confecção, né, que tinha peruanos vivendo ali como escravos, trabalhando das 7 da manhã até as 11 da noite e recebendo R$20 por semana, quando lhes tinha sido prometido R$700 por mês, o que já é muito pouco. Eu, na Bolívia, uma vez ouvi no rádio boliviano um anúncio: vem até tal rua, tal hora, tal número, que estamos recrutando trabalhadores para o Brasil. Então, o Brasil se tornou um lugar que atrai escravos, né, que atrai esse tráfico humano. E eu acho que uma coisa que precisa ser feita aqui é olhar para como estão sendo tratadas essas pessoas que são enganadas, né, que vêm para cá em busca de um futuro e que se tornam escravos aqui. Acho sim que de 97 para cá a gente legalizou apenas 8.500 refugiados.
dos quais mais de 2.000 são sírios, o dado que saiu hoje na imprensa. Então, acho que precisamos, sim, aumentar esse esforço e receber mais gente. Até porque existe aí uma vantagem econômica, não falando tanto de refugiados, mas daqueles que se tornam imigrantes. Quando a gente aceita pessoas aqui de outros países, a gente está importando um capital humano. Esses países, quando estavam funcionais, investiram nessas pessoas. E o imigrante, e até mesmo o refugiado, é aquele que consegue sair. E são, então, muitas vezes uma elite de um país que hoje está disfuncional. Mas os mais vulneráveis não conseguem nem sequer sair dos seus lugares. Agora, o seu caso é um caso espetacular, porque você é um produtor independente. Você tem a sua produtora e sai por aí para fazer as reportagens que você coloca no Futura, no canal Turner, não é? Mas nós precisamos multiplicar essas ações comunicativas. Quando você fez a pergunta agora ao Lorival, Diniz, eu fiquei pensando assim, no que responder, no que fazer, né? Tornar obrigatória a cobertura de casos de refugiados de guerra nas universidades. Não sei, assim, o caso é muito sério, mas uma outra palavra, uma expressão que o Lorival usou agora há pouco, de desesperança, né? É o que está no meu coração, de certa forma. Desesperança não só de solução, assim, como solucionar tantos casos, né? Tantos fenômenos migratórios, os que estão na mídia, os que não estão. E, ao mesmo tempo, o que fazer para que a mídia cubra mais, né? Assim, ótimo que a Folha e o Estadão tenham enviado um repórter aqui, outro ali, mas, assim, precisaríamos de muito mais, de que a sociedade pensasse muito mais nisso. E o que fazer para levar essas informações, para gerar essas reflexões? Enfim, agora eu que pergunto a você, né? Não deixa eu só, rapidamente, Beto Vasconcelos, você acha possível que o CONARE ou uma outra entidade ou um conjunto de entidades governamentais pudesse fazer um trabalho de mobilização de consciências, mais rapidamente, porque nós daqui a pouco vamos ter que encerrar o programa. Diniz, fundamental essa iniciativa de parte da imprensa, de parte dos governos e da sociedade civil. Nós tivemos e lançamos uma campanha pelas redes sociais, nos cálculos de métrica dessas redes sociais, atingimos cerca de 8 milhões de pessoas, esclarecendo o que é o refúgio, quem são essas pessoas e por que elas estão migrando, o drama humano que elas vivem e por que elas efetivamente precisam vir ao Brasil. Mas eu acho que a imprensa tem exercido um papel muito importante de esclarecer isso. A foto do menino Aizan é, na verdade, a expressão mais dramática de uma realidade cruel de 60 milhões de pessoas deslocadas, de 20 milhões de refugiados. Afinal, nenhum pai, nenhuma mãe coloca seus filhos num barco para enfrentar um mar se a terra firme fosse mais segura, né? Ninguém definitivamente faz isso. Eu acho que o esclarecimento que esse programa e outros tantos fizeram tem tocado a sociedade brasileira. Luiz, você é professor também e você tem contado para os seus alunos, na PUC aqui do Rio, né? Qual é a reação dos seus alunos perante esse mundo que é tão distante e tão apavorante, né? Eles se sentem desafiados, eles querem seguir, eles... Não sei se sentem desafiados, adoraria que se sentissem. Assim, talvez seja uma pergunta a fazer na próxima aula. Se sentem, em geral, abismados, assim, como se estivessem vendo um filme de ficção. Filme de horror. De horror, de ficção, né? Porque não sabem de tantos casos. Darfur, agora há pouco citado, acho que pelo Lorival, é um caso que 90% ou mais dos meus alunos, dos estudantes, talvez da população em geral, desconheçam. Então, mobilização, a expressão que o Beto usou, mas mobilizar mesmo, assim, mobilizar em várias áreas. Na nossa, é ótimo que o Observatório esteja abordando esse assunto, mas discordo, de certa forma, mas que tantos outros veículos deveriam abordar mais e muito mais profundamente. E porque também nós temos, por outro lado, temos os nossos refugiados, as nossas mazelas que são tão dramáticas quanto as outras. Então, é uma concorrência, né? Mas mesmo na questão dos refugiados, temos assim,
Quem foi, não sei se foi Lorival ou Beto que citou agora há pouco a história dos peruanos, né? Dos peruanos. Temos tantos outros casos. Um documentário que eu fiz em 2010 ou 2011 mostrava o início do fenômeno migratório dos haitianos pela tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia. Um fenômeno novo na época, né? E no início eram algumas dezenas, depois viraram centenas, milhares. Enfim, são histórias essenciais que precisam ser contadas. Vamos contar. Chegamos ao final desta dolorosa edição e quero agradecer a participação em Brasília do presidente do Comitê Nacional dos Refugiados, Beto Vasconcelos, dos jornalistas e documentaristas Lorival Santana e Luiz Narbin. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.